Olá, estimados alunos e estimadas alunas. Eu sou a professora Ana Paula e é uma grande satisfação estar aqui hoje apresentando esse vídeo que tem o objetivo de colaborar para a formação profissional de vocês. Bem, nesse vídeo falaremos especificamente sobre o plano de trabalho docente, tendo em vista destacar a relevância, a importância desse planejamento para a prática do professor. Além disso, consideramos também que vocês têm uma atividade na disciplina de prática 3, na qual terão que analisar um plano de trabalho docente. Portanto, esse vídeo colaborará também para a realização dessa atividade. Bem, tendo em vista os nossos objetivos, essa aula está dividida em alguns tópicos. Em um primeiro momento, teremos uma contextualização do tema. Em seguida, falaremos um pouquinho também sobre a dimensão legal desse tema. Depois, a dimensão conceitual, que está dividida em alguns subtópicos, a diferença entre plano de trabalho docente e plano de aula, as visões sobre o PTD e o seu conceito, de onde partir. Aqui faremos algumas reflexões sobre outros projetos educacionais, tais como a Base Nacional Curricular Comum, o Projeto Político-Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular. Por fim, outras nomenclaturas que podem ser dadas a esse planejamento. Já se encaminhando para o final do vídeo, faremos a análise de 2 planos de trabalho docente, tendo em vista analisar os seus elementos constituintes. Vamos analisar um PTD de espanhol, direcionado ao ensino médio, e também um PTD de língua portuguesa, direcionado ao ensino fundamental. E, por fim, as nossas considerações finais. Bom, sabemos que o ato de planejar faz parte do nosso dia a dia, né? Anotamos, por exemplo, nas nossas agendas o que vamos fazer durante o nosso dia, o que vamos fazer durante a nossa semana, as contas a pagar, as coisas a comprar. Portanto, o ato de planejar, ele sempre tem em vista desempenhar melhor uma prática e também chegar ao nosso objetivo final. É a partir do planejamento que nós conseguimos estabelecer as metas para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano. No ambiente escolar, não é diferente. Há planejamento em todos os aspectos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Uma dessas formas de planejamento é o plano de trabalho docente, um documento individual de cada professor. Por isso é tão importante refletirmos sobre ele. Bem, pensando na dimensão legal da elaboração desse documento, a Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 13, define que os professores deverão, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e, segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Portanto, é um dever de todos os professores elaborar o plano de trabalho docente e também colaborar com a proposta pedagógica das escolas. Pensando numa dimensão conceitual, refletiremos então o que é o PTD, o que significa elaborar esse planejamento. Em primeiro lugar, trazendo uma visão mais ampla, podemos dizer que o PTD é um documento elaborado pelo professor com a intenção de organizar o ensino-aprendizagem em sala de aula. Para tanto, o professor deve ter em vista o planejamento, ter clara a intenção do trabalho que irá realizar, ou seja, os seus objetivos, os objetivos que pretende alcançar, e também a articulação com os demais projetos da escola. Como veremos mais adiante, embora seja um documento individual, o PTD está intrinsecamente relacionado a outros projetos educacionais maiores que fazem parte da prática escolar. Portanto, é no plano de trabalho docente que o professor direciona o trabalho que realizará em sala de aula. Ele traça os seus objetivos e estabelece as estratégias para alcançar esses objetivos a partir desse planejamento. Bem, nesse momento, abro um parênteses aqui no vídeo para diferenciar o plano de trabalho docente do plano de aula. Porque eu considerei importante fazer essa diferenciação. Porque muitas vezes, em início de carreira, é comum acontecer uma confusão entre o que seria o PTD e o que seria o plano de aula.
né? Os professores se sentem aí um pouco perdidos em relação a esses documentos, qual a função de cada um e qual a diferença de cada um. Portanto, devemos ter em vista que o PTD ele traz uma previsão mais global para as atividades de uma determinada disciplina durante o período do curso. Portanto, nos dá uma visão ampla do que será trabalhado em um determinado período, que pode ser bimestral, trimestral, semestral ou anual. Já o plano de aula é um instrumento que sistematiza conhecimentos, atividades, procedimentos que se pretende realizar em uma determinada aula. Portanto, ele cria uma situação didática concreta de aula. Em resumo, a diferença entre o PTD e o plano de aula é que o PTD é um documento mais amplo, que vai te dar uma visão de um período que será trabalhado em determinada disciplina, que pode ser um bimestre, um semestre ou um ano, como eu já disse. E o plano de aula é algo mais específico, pensado para uma aula determinada ou para um conjunto de aulas. E aí, no plano de aula, você vai colocar a metodologia, os objetivos, somente para aquela aula determinada, certo? Bom, eu trago aqui algumas visões também sobre o PTD e vamos pensar um pouquinho mais sobre o seu conceito. Eu que sou professora, né, e acredito que talvez alguns de vocês já entraram em contato com essa realidade também, sei que muitas vezes o plano de trabalho docente e o planejamento do professor, ele acaba sendo visto somente como uma função burocrática. Então, ele é um dever do professor, como nós já vimos, né, segundo a legislação, ele é um dever do professor, e por isso se compreende esse documento como preencher um formulário que deve ser entregue à equipe pedagógica e que por muitas vezes acaba engavetado ou dentro de uma pasta, né, lá da equipe pedagógica e que não exerce a sua real função enquanto um instrumento mediador do ensino-aprendizagem em sala de aula. Nesse sentido, eu trouxe um questionamento que a autora Mileski nos faz, que é o seguinte: será a elaboração e o cumprimento do PTD uma tarefa essencialmente pedagógica ou mais uma obrigação burocrática, cujo fim é servir de controle sobre o fazer do professor em sala de aula? Bom, nós já demos alguns indícios de qual seria essa resposta, mas vamos pensar sobre mais alguns conceitos e mais algumas reflexões para compreender melhor essa questão. Eu trouxe aqui para vocês, né, para refletirmos um pouco mais, a definição que a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, SEED, nos traz sobre esse planejamento. Segundo a SEED, ele é o documento elaborado por cada professor e, portanto, individual, pois ainda que os conteúdos da proposta pedagógica curricular sejam os mesmos para os professores da mesma disciplina e da mesma escola, cada professor possui uma maneira de trabalhar. Assim, é no PTD que o professor vai definir a abordagem que fará de determinado conteúdo, como fará, com quais recursos, quando fará e como se dará a verificação da aprendizagem por parte dos alunos. Então, eu destaco aqui que esse conceito nos mostra que o PTD ele é um documento individual. Por quê? Porque cada professor possui uma maneira de trabalhar. Então, embora a ementa de cada disciplina, a proposta curricular de cada disciplina, ou seja, os conteúdos trabalhados, sejam os mesmos, cada professor tem uma visão do trabalho em sala de aula. E essa visão vai ser sistematizada no seu plano de trabalho docente, né? Além disso, tendo em vista esse conceito, a SEED também defende que no PTD o professor vai registrar o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer e também com quem fazer. Então, é no plano, né, no seu planejamento, que o professor vai determinar, né, o que ele pensa fazer, então os conteúdos que serão trabalhados, de que forma serão trabalhados, a metodologia que utilizará, quando serão trabalhados, então no primeiro bimestre, no primeiro semestre, em um trimestre, com que fazer, os recursos que ele utilizará e com quem.
para quais turmas, para quais anos serão direcionados essas atividades, esses conteúdos. Portanto, podemos dizer que o plano de trabalho docente é uma sistematização das decisões tomadas pelo professor. Bem, eu trouxe algumas citações que, a partir do que vimos até agora, nos ajudarão a refletir um pouquinho mais sobre esse planejamento e sobre a importância, a relevância desse planejamento. Uma das citações é de Meliski, que diz o seguinte: desta forma, o PTD não aborda meramente os conteúdos curriculares, mas planeja etapas anteriores e posteriores à sua aplicação. Portanto, o PTD é pensado já antes mesmo da sua elaboração propriamente dita. O professor precisa ter em vista o contexto escolar, o perfil dos seus alunos, o ano em que irá trabalhar e, além disso, ele também permite uma reflexão posterior à sua aplicação. Já veremos um pouquinho mais sobre isso. Além disso, uma outra citação da mesma autora diz o seguinte: o planejamento é uma mediação teórico-metodológica para ação consciente e intencional. Portanto, esse planejamento deve ser um mediador do professor em sala de aula, que tomará ações conscientes do que está no seu planejamento e com intenções, com objetivos claros em relação ao processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, uma outra citação de Metz, 2010, que afirma que, a partir do PTD, o profissional da educação vai refletir sobre a sua atuação pedagógica, modificando as suas ações e o seu modo de pensar, conforme as experiências e os obstáculos encontrados no seu dia a dia. Portanto, esse documento é também uma forma de reflexão e análise sobre a própria prática profissional. A partir desse planejamento, eu posso verificar, alcancei ou não os meus objetivos em determinada turma. Se não alcancei, por quê? Quais foram as dificuldades, os obstáculos encontrados? Entre outras possibilidades de análise e reflexão. Por essas citações, percebemos então que o planejamento é algo que não é somente burocrático, não é somente para ser entregue para a equipe pedagógica, mas sim é um planejamento que envolve o antes, o durante e o depois da ação pedagógica. O antes, quando o professor deve pensar na realidade do contexto escolar. O durante, quando o professor utiliza esse instrumento como mediador de suas aulas. E o depois, quando esse documento serve a uma análise e reflexão da própria prática. Bem, nós vimos que o PTD é um documento individual, importantíssimo mediador da prática do professor. Porém, é importante destacar também nesse ponto que, embora seja um documento individual, o PTD ele parte de documentos e de projetos educacionais maiores. Ele não pode ser feito somente segundo a visão do próprio professor, ele precisa ter em vista outras legislações, outras bases. Entre elas estão a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, o PPP, Projeto Político Pedagógico, e a PPC, Proposta Pedagógica Curricular. Bem, nós comentaremos aqui brevemente sobre cada um deles, mas eles são documentos fundamentais para a prática do professor. Portanto, é importante que vocês também pesquisem, se aprofundem mais no estudo desses 3 documentos. Trouxemos aqui, então, algumas reflexões sobre cada um. Em primeiro lugar, a Base Nacional Curricular Comum, como o próprio nome já diz, é uma base que define o currículo para todo o território nacional. O que significa isso? Então, é uma base que deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino e as propostas pedagógicas, tanto de escolas particulares como de escolas públicas. Portanto, ele é um norte que os professores, que as escolas devem seguir em relação aos conteúdos, ou seja, ele vai instituir os conhecimentos, as competências e as habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Então, é a BNCC que estabelece
quais os conhecimentos, as competências e as habilidades devem ser desenvolvidas para cada disciplina e para cada ano escolar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o 6º ano. Vou trabalhar língua portuguesa, a disciplina de língua portuguesa em um 6º ano. Eu preciso consultar a base para compreender quais conteúdos, quais habilidades, quais competências devem ser desenvolvidas no 6º ano nessa disciplina específica. Além disso, eu trouxe também uma visão geral sobre o que seria o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, diferente da BNCC, é um documento individual da escola. Cada escola possui um PPP diferente. Esse documento ele é construído de forma democrática. Então, devem participar da sua elaboração não somente os envolvidos diretamente na gestão escolar, mas também a comunidade, os pais, os professores, os alunos. E ele tem em vista detalhar os objetivos, as metas, bem como as ações do processo educativo a ser desenvolvido na e pela escola. E também deve trazer as exigências legais do sistema educacional e as necessidades da comunidade escolar. Então, a questão das legislações voltadas ao sistema educacional devem estar presentes também no PPP. Dentre elas, a Lei número 11.645 de 2008, que trata da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afrodescendente e indígena nas escolas, que é a legislação que nós vimos estudando ao longo de Prática 3. E por último, a proposta pedagógica curricular. E aí vocês podem se perguntar, já temos uma base nacional curricular, por que é necessário também uma proposta pedagógica curricular? Vejam que a PPP é também um documento individual de cada escola, que deve ter como base o PPP e a BNCC. Porém, ela vai delimitar os conteúdos, as formas de trabalhar, pensando também na realidade, no contexto de cada escola. Portanto, o seu objetivo é expressar os fundamentos conceituais, metodológicos e avaliativos de cada disciplina, componente curricular ou área do conhecimento para cada escola. Além disso, então, vai apresentar os conteúdos de ensino considerados como imprescindíveis à formação e à emancipação dos estudantes. Então, é a PPP também que vai apresentar os conteúdos, as habilidades a serem desenvolvidas, mas, para tanto, deve ter como base esses documentos que eu apresentei anteriormente, certo? Portanto, o plano de trabalho docente, ele deve ter em vista esses documentos. O professor precisa ter como base esses documentos para, então, fazer o seu planejamento. Eu trouxe uma citação de Maliski que reflete sobre essa questão e ela diz o seguinte: portanto, na elaboração do plano de trabalho docente, o professor deverá ter em mente os meios que possam proporcionar aos seus alunos a aquisição de conhecimentos, sendo o ato de planejamento de suma importância, pois é aqui, na escola, que as políticas educacionais se concretizam. Portanto, é na escola que todas as políticas educacionais, toda a legislação, por exemplo, voltada à questão educacional, vai se concretizar. Por isso, ela precisa fazer parte do planejamento do professor para posteriormente ser aplicada em sala de aula. Destaco nesse ponto também que quando pensamos em PTD, estamos pensando em um documento que foi elaborado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, pela SEED, foi encaminhado às escolas um modelo desse plano de trabalho docente para que os professores façam os seus planejamentos em cima desse modelo. Porém, outras instituições em outros estados, esse planejamento pode ter outras nomenclaturas, né? E até mesmo outros formatos. Por exemplo, em algumas instituições ele pode ser chamado de plano de ensino, em outras de plano anual ou plano do curso. Porém, a função é a mesma: organizar, planejar, traçar objetivos e metas para o ensino-aprendizagem em sala de aula. Bem, nesse momento, partimos então para a análise de 2 modelos de PTD, pensando, refletindo sobre os elementos que o constituem e a importância de cada um desses elementos e contribuir
para que vocês compreendam, né, o que significa cada um desses elementos na prática para a sala de aula. Um dos PTDs que nós vamos analisar é um PTD de espanhol, elaborado para uma instituição federal e voltado, direcionado para o ensino médio. Outro PTD é o PTD de língua portuguesa, elaborado por um professor que atua numa escola estadual do Paraná, e ele foi direcionado a uma turma do ensino fundamental, um 8º ano do ensino fundamental, como veremos. Chegamos então em um dos momentos mais importantes desse vídeo, que é a análise dos planejamentos. Eu trouxe para vocês um plano de ensino voltado, direcionado ao ensino médio, e depois nós vamos ver então um PTD direcionado ao ensino fundamental. Vejam que esse planejamento, ele tem a nomenclatura plano de ensino. Como eu havia dito, esse planejamento do professor, ele pode ter diferentes nomenclaturas. Esse aqui foi nomeado como plano de ensino. Vamos ver aqui então os elementos que o constituem. Em primeiro lugar, temos a identificação, onde temos aqui então o curso, curso técnico em administração informática, o componente curricular, que é língua espanhola, literatura espanhola 4, as turmas na qual será aplicado, informática 4 e ADM 4, e o período letivo, 2018, e também a carga horária. Certo, vejam que esse plano de ensino tem uma especificidade, porque ele é voltado para cursos técnicos, para ensino médio, integrado a cursos técnicos. Observem que esse plano de ensino é voltado ao curso técnico em administração e informática, portanto, ele deve atender às demandas desse curso, certo? Vejamos então, a ementa, que seriam então os conteúdos a serem trabalhados, comunicação oral e escrita, apresentações sociais, mundo do trabalho, currículo vitae. Então, dentre os conteúdos da ementa, nós já podemos aqui observar questões relacionadas à área da administração principalmente, mas também alguns relacionados à área de informática. O conteúdo programático, ou seja, o conteúdo que está programado para ser trabalhado durante esse período, que no caso é um semestre, seriam então as situações empresariais, comunicação oral e escrita, mundo do trabalho, viagens, integração da língua estrangeira moderna espanhola com a área da administração, interpretação de textos, atividades compartilhadas com outras disciplinas. Então, observem que, como eu já havia comentado também ao longo do vídeo, cada planejamento ele precisa atender às necessidades da instituição, do perfil dos alunos, do perfil das turmas. Como esse planejamento é voltado a um curso técnico em administração e informática, todo o conteúdo está relacionado a essa especificidade. Por isso, ele relaciona a língua espanhola com questões empresariais, do trabalho, de viagens e etc. Temos aqui, então, também os objetivos. Dentre os objetivos, então, aprimorar as 4 habilidades, ouvir, ler, falar e escrever na língua estrangeira, motivar a prática de leitura, capacitar para a leitura de diferentes gêneros textuais, compreender estruturas linguísticas. Então, a partir do conteúdo, quais são, a partir desse conteúdo programático, quais são os objetivos que se espera alcançar? Isso também precisa estar determinado no planejamento do professor. Continuando, temos então os procedimentos metodológicos, ou seja, como esses conteúdos serão trabalhados, como esses objetivos serão alcançados. Essa professora coloca como metodologia de ensino aulas expositivas, exercícios, debates, trabalhos em grupo, leitura e compreensão de diversos textos, entre outros, Quase finalizando aqui o planejamento, temos também os recursos e os materiais. Então, o que será utilizado para essas aulas? Ela coloca o quadro branco, o projetor, material audiovisual, entre outros. E, por fim, a avaliação. Na avaliação, podemos especificar os critérios e instrumentos. No caso desse plano de ensino, a professora coloca somente os instrumentos, que seriam a avaliação escrita, oral, seminários, participação em sala de aula. Então, a forma como os alunos serão avaliados. Por fim, uma bibliografia básica e também uma bibliografia complementar. Nesse momento, apresentaremos o outro modelo
de plano de trabalho docente, do planejamento, que trouxemos para ser analisado aqui nessa apresentação. Esse planejamento foi elaborado para uma escola pública do Paraná, por isso tem a nomenclatura de PTD, Plano de Trabalho Docente, e segue toda a orientação dada pela CED, segundo a elaboração, segundo como deve ser elaborado o PTD. Bem, temos aqui na primeira página a identificação da escola, no caso eu tirei essa identificação, a identificação do professor para preservar a imagem da escola e do professor, mas teríamos aqui a identificação da escola, a identificação do professor, plano de trabalho docente língua portuguesa, disciplina que será trabalhada, os anos, para quais anos será direcionado esse plano, no caso aqui os 8º anos, e o ano letivo, que é 2019. Vamos então ver os elementos que não podem faltar em um PTD. Prestem muita atenção, porque essa é uma das coisas mais, é um dos fatores mais importantes aqui na análise desse documento. Em primeiro lugar, temos a justificativa. A justificativa deve responder à questão: para que vou ensinar? Então, o autor desse planejamento, entre outras coisas, ele afirma que uma ampla gama de atividades será desenvolvida, envolvendo a oralidade, a leitura, a escrita, garantindo o acesso à língua padrão. Contudo, sem discriminar outras variedades. Isso implica, segundo o autor, no uso efetivo da linguagem, que vai permitir a igualdade de participação social. Então, para que ensinar? Para que os alunos tenham acesso à oralidade, à leitura, à escrita, visando o acesso à língua padrão. Para que os alunos não tenham preconceito linguístico, para que os alunos possam usar a língua como um instrumento de participação social em igualdade. Então, fica claro aqui o para que ensinar desse professor. Em seguida, temos os objetivos gerais. Os objetivos respondem à questão: por que vou ensinar? Esse professor, especificamente, optou por dividir esses objetivos em língua oral, leitura e escrita. Vamos pegar o exemplo aqui da escrita. Vamos ver o exemplo da escrita. Por que vou ensinar escrita? Ele coloca o seguinte: desenvolver a noção de adequação na produção de textos, reconhecendo a presença do interlocutor e as circunstâncias da produção, enfatizar a importância da escrita e da efetivação da comunicação, afirmando que qualquer produção escrita tem sua finalidade e deve ser respeitada dentro do contexto específico. Então, esse é o porquê ensinar escrita, para desenvolver essa noção de adequação às circunstâncias de produção. Enfatizar essa importância da escrita para o processo de comunicação. Além disso, temos também os objetivos específicos, que, como o próprio nome já diz, vai especificar um pouquinho mais os objetivos gerais, mas ainda respondendo à pergunta do porquê ensinar. Ele lista também uma série de coisas como objetivos específicos, entre eles ler e interpretar textos diversos, distinguir os diferentes gêneros, formar um leitor capaz de reconhecer diferentes tipos de texto, relacionando com sua realidade. O próximo tópico, que também não pode faltar no plano de trabalho docente, segundo a CED, seriam os conteúdos estruturantes. Os conteúdos estruturantes devem responder à pergunta: o que eu vou ensinar? Vejam que o professor traz uma reflexão sobre os conteúdos estruturantes, relacionando novamente a língua portuguesa às práticas de oralidade, leitura e escrita. E ele diz que cabe ressaltar que para ensinar a língua deve-se levar em conta a mobilidade histórica. Então ele compreende que, como conteúdo estruturante, precisamos pensar a língua portuguesa como prática de oralidade, leitura e escrita, e também como uma língua viva, que está em mudança, que reflete as transformações pelas quais passam os seus falantes. O professor divide também esses conteúdos, ainda respondendo à pergunta o que vou ensinar, por bimestre. Poderia ser também conteúdos específicos. Ele opta aqui por bimestre. Então, ele divide esses conteúdos em primeiro bimestre, certo? E também fazendo novamente a divisão entre gramática,
leitura e escrita. Ele só não colocou aqui a questão da oralidade, que foi mencionada várias vezes anteriormente. No segundo bimestre, ele também lista uma série de conteúdos. No terceiro bimestre, também é listada uma série de conteúdos. E no quarto bimestre, vamos pensar aqui nos conteúdos do quarto bimestre. Então, ele traz aqui para a gramática, vejam só, predicado verbal e completude das orações, e o específico seria ali o predicado verbal. Na leitura, leitura de textos em geral, para quê? Para compreensão e interpretação, refletindo sobre a linguagem dos textos, sobre a leitura expressiva do texto, a leitura e interpretação do texto de divulgação científica, pensando sobre os seus elementos de coesão, sobre as formas de organizar o conhecimento. E na escrita, ele traz, então, o gênero textual específico, resumo com base em esquema, além de outras produções diversas em sala de aula. Então, vejam que esse professor, muito provavelmente, se embasou no PPP, no PPC, na Base Nacional Curricular Comum, para montar, para então conseguir delimitar quais conteúdos seriam trabalhados em cada bimestre. Em relação aos conteúdos, por fim, temos os conteúdos obrigatórios. Então, vejam só. Esses conteúdos obrigatórios, esse professor relacionou principalmente a questão das legislações voltadas à questão educacional. Então, ele coloca aqui a história da cultura afrodescendente indígena, que são as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que são leis que nós estamos estudando. Então, essa questão desse ensino dessas leis está no planejamento desse professor como um conteúdo obrigatório a ser trabalhado, portanto, que deve perpassar todos os bimestres ou alguns bimestres. E ele coloca outras coisas também em relação a temas transversais que estão previstos em legislação, como prevenção ao uso de drogas, enfrentamento à violência, exploração do trabalho infantil e sexual, entre outros. Temos também um outro elemento constituinte fundamental, que é a metodologia. A metodologia deve responder à pergunta: como vou ensinar? Novamente, o autor divide aqui entre leitura, oralidade e não temos a escrita aqui no planejamento. Seria interessante que tivesse a escrita, mas ele não coloca. Bem, vamos ver então em relação à leitura, o como ele vai ensinar. Em relação à leitura, ele prevê formar leitores proficientes, que formar leitores proficientes deve ser um dos objetivos do ensino da língua portuguesa. Então, para que o processo de ensino-aprendizagem tenha sucesso, é preciso que se despendam esforços no sentido de criar o gosto pela leitura. E esse compromisso deve fazer parte dos objetivos da escola como um todo. Na questão da oralidade, o autor coloca que cabe à escola promover situações em que se faça necessário usar a linguagem oral, que esse uso se aproxime o máximo possível de situações reais. Falar, escutar, refletir sobre a linguagem deve fazer parte das atividades. Portanto, a metodologia, o como ensinar relacionado à oralidade, segundo esse autor, está intrinsecamente ligado à questão de promover situações em que os alunos utilizem, que falem, que escutem, que reflitam sobre a linguagem, em diversos contextos. Quase finalizando o planejamento, outro elemento constituinte, que não pode faltar, seriam os recursos didáticos. Com que vou ensinar? Então, para propiciar ao aluno conhecimentos diversificados, serão utilizados. O professor coloca aqui uma lista de instrumentos a serem utilizados nas aulas: jornais, vídeos, filmes, músicas, livros, textos diversos. Quase terminando o planejamento, temos os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação devem responder às questões: com quais instrumentos e critérios vou avaliar? Então, o professor lista aqui também os critérios pelos quais os alunos serão avaliados. Ele entende a avaliação como uma tarefa coletiva, que é responsabilidade não só da escola, mas também, não só do professor, mas também da escola e do aluno. É uma tarefa a ser analisada e interpretada pelo
professor, a fim de levantar hipóteses sobre as causas que levaram o discente ao equívoco e criar estratégia para que ele as supere. Então, ele compreende a avaliação também como um instrumento de reflexão sobre a própria prática. Ele coloca a avaliação como algo diagnóstico e, em relação aos instrumentos que serão utilizados para avaliar, ele coloca aqui na oralidade, né? Seminário, debate, troca informal de ideias, entrevista, relato de história. Na leitura, ele considera que deve-se né, prever aí as estratégias que os estudantes empregaram em seu decorrer, a compreensão do texto lido, o sentido construído. Então, ele não especifica tanto aqui na questão da leitura, né? Na escrita, ele também coloca que o texto do aluno deve ser visto como uma fase do processo de produção, nunca como um produto final. E o que determina essa avaliação é a adequação do texto escrito às circunstâncias de produção e o resultado dessa ação. Então, é isso que vai definir os critérios e os parâmetros que vão avaliar o texto escrito. E aí ele coloca que serão considerados como instrumento de avaliação, participação em trabalhos, nas atividades propostas, organização do caderno, provas objetivas, leitura de obras literárias, produção de textos. Então, todos esses serão instrumentos de avaliação. O professor separa também como serão as notas, né? 20 para trabalhos realizados em sala de aula, 20 para pesquisa, 60 em 2 provas e com recuperação bimestral. Essa divisão de notas vai depender de cada escola, do sistema de avaliação de cada escola. Por fim, temos as referências bibliográficas e assim termina esse planejamento. Portanto, é preciso ter em vista, ao elaborar um planejamento, todos esses elementos constituintes que foram vistos e analisados a partir desse PTD. Então, agora, por fim, vamos então para as nossas considerações finais. Tendo em vista tudo que analisamos e refletimos, né, sobre o plano de trabalho docente, eu coloco a questão, então, por que o PTD é importante na organização do trabalho pedagógico da escola e para a prática docente? Eu trouxe algumas considerações, né, a primeira delas implica no processo teórico que antecipa a ação de sistematização. Como vimos, o professor precisa ter em mente toda uma teoria, né, que envolve a ação docente, tanto relacionada à legislação, a documentos norteadores, como a BNCC, o PPP, as DCEs, os PCNs, os referenciais da sua área, tudo isso vai ser sistematizado no seu planejamento. Além disso, percebemos também que esse documento reflete, então, a compreensão, a concepção de ensino, aprendizagem e avaliação que o professor tem, o que vai influenciar diretamente na sua prática em sala de aula. Também percebemos, né, que esse planejamento orienta, direciona o trabalho do professor e organiza o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. E permite uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem. É a partir do planejamento que o professor pode avaliar e até mesmo aprimorar a sua própria prática em sala de aula. Então, espero, né, que vocês, enquanto profissionais da educação, tenham esse compromisso de realizar bons planejamentos, de compreender o planejamento como um mediador e também como um instrumento de reflexão, de análise sobre a própria prática pedagógica, que não seja mais considerado apenas como um documento burocrático, mas como um importante objeto de mediação da prática em sala de aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.